Olá pessoas, a Berê do Futuro tá vindo aqui para avisar que esse vídeo inicialmente foi gravado no Instagram. Então vocês vão reparar uma diferençazinha nos recadinhos lá do final e como eu não poderia perder a oportunidade, vou deixar os recadinhos logo aqui no começo. Então, curte o vídeo, assina o canal, lembra de clicar no sininho para você ser notificado, ainda mais que esse canal é um bebezinho, né? Tá nascendo agora, então eu preciso muito que vocês curtam, compartilhem e deixem um recadinho do coração para que o YouTube saiba que você realmente quer assistir o que eu tenho para falar. Então fiquem com o vídeo, um beijo e tchau! Olá pessoas, eu sou Berê Vegato, atualmente estou morando aqui na Itália. Então lá no começo de 2019, quando a gente decidiu sair do Brasil, decidiu se mudar, eu comecei a trabalhar dentro de mim e na época com a minha psicóloga também, um desapego. E não é aquele desapego que a gente às vezes comenta de, sei lá, Marie Kondo, vou esvaziar uma gaveta, vou jogar fora, sei lá, recordações de infância, vou botar para fora roupas que eu não uso, livros que eu não leio. Não, era um desapego de vida. E o que eu quero dizer com desapego de vida? É um desapego de roupas, livros, casa, bairro, cidade, família, trabalho, amigos. Então é realmente um desapego de vida. Eu sabia que eu ia deixar para trás, não que eu ia perder, não ia voltar a ter contato com as pessoas, nem nada disso. Mas não ia ser mais o que era, né? Não ia ser um convívio diário, não ia ser um contato diário, e inclusive com coisas. Então, por menos materialista que eu seja, eu não sou uma pessoa muito apegada e muito materialista, nunca fui, mas era estranho pensar que eu ia deixar tudo aquilo que eu construí, a casinha que eu construí, com as decorações, com as minhas panelas que eu amava, com o meu fogãozinho de indução que eu era apaixonada. Tudo que eu construí, né, durante, sei lá, 20 anos, eu ia deixar para trás. E esse sentimento, ele passou por diversos momentos, né, no nosso processo de mudança. E alguns choques surgiram em momentos mais específicos, né? Então, ele sempre existiu, a ideia do desapego, ela ficou comigo desde o dia 1 e até hoje, e porque eu não consigo recuperar aquilo que eu deixei para trás, não só por questões financeiras e nada disso, mas por uma sensação de eu não quero voltar a me apegar a coisas que eu posso deixar para trás a qualquer momento, né? Porque a gente está vivendo num momento que tudo é muito uma incógnita. Eu realmente não sei quanto tempo eu vou ficar aqui, eu realmente não sei nesse apartamento, nessa cidade, nesse país, porque tá tudo muito indefinido. E eu imagino que seja geral, né? Então a gente traça alguns paralelos também com a questão mundial da pandemia e do Brasil e tudo. Mas em 2019 eu não sabia que eu ia me deparar com isso. E como foi essa jornada, né? Eu acho que o primeiro grande choque que eu tive foi começar vendo as prateleiras de livros sendo esvaziadas. As primeiras coisas que a gente se desfez foram livros, CDs, DVDs e coisas que realmente a gente não teria como trazer, né? E são 2 professores, então vocês imaginem a quantidade de livro que a gente não tinha. E a gente deixou coisas para trás, né? Principalmente o Sérgio, ele deixou acho que umas 2 caixas de livro no Brasil que a gente pretendia já ter buscado, mas sabe-se lá quando a gente vai ter contato com essas coisas de novo. Então o primeiro choque foi esse, ver as prateleiras de livros sendo esvaziadas e livros que me acompanharam a minha vida inteira, que me acompanharam a minha infância, como por exemplo o primeiro livro que eu li sozinha, que foi O Menino do Dedo Verde. Ele existia até hoje comigo. E assim, coisas que marcam a gente, que fazem muita diferença. E um pouquinho do que me acalmava o coração na época era saber que esses livros estavam indo para boas mãos, esses livros e essas outras coisas. Então, muitos livros eu vendi para pessoas próximas e para amigos e para familiares, para alunos. Meus alunos compraram muita coisa, obrigada, seus lindos, vocês me ajudaram muito nisso. E eu sabia assim, esse livro vai ser bem cuidado, né? Então,
isso dava uma certa tranquilidade, uma certa paz de espírito, de não saber que ia virar lixo, né? Então, isso já ajudou um pouquinho nesse primeiro momento. E quando eu falo que eu sou uma pessoa que sou muito apegada às coisas materiais, nem nada disso, é porque eu mudei muito durante a minha vida, muito, muito mesmo. Sei lá, nem vou fazer as contas de quantas casas diferentes eu morei, porque muitas. E em muitas cidades diferentes, e às vezes na mesma cidade mudei várias vezes de apartamento, e cada mudança dava tanto trabalho, empacotar, desempacotar e etc., que eu realmente parei de juntar coisa, eu não juntava nada, eu tinha realmente o que eu precisava. Até morar nessa última casa que eu tava morando, que eu fiquei 10 anos lá, então desde que eu fui do Rio para Juiz de Fora, eu fiquei na mesma casa. E aí acabou que você fica 10 anos no mesmo lugar, inevitavelmente você acumula um pouco mais de coisas. E aí acabou acontecendo isso, essa casa ela estava um pouquinho mais cheia do que as anteriores. Mas também assim, nada de exagero, mas era estranho se desfazer das coisas. E mais pro final, principalmente, que a gente começou a vender móveis e utensílios domésticos, e aí muita coisa ficou, porque meus sobrinhos acabaram ficando no apartamento, mas muita coisa eu vendi, então era muito estranho ver a sala ficando pelada, vendo as coisas ficando pelada. Eu não sei se vocês entendem, se entende, deixa um comentário aqui para que a gente consiga conversar. Outro ponto também que foi um choque grande foi quando a gente doou a Pipoca, que era a nossa porquinha da Índia, né? A Pipoca, eu ganhei um porquinho da Índia de um aluno muito querido, do Rogério. E essa porquinha da Índia, a gente brincava que era uma porquinha da Índia Kinder Ovo, que ela veio com uma surpresinha. E essa surpresinha foi que ela tava esperando filhotinhos. E na verdade foi uma filhotinha só, que é a Pipoca, né? Então era a Pig, e a Pig teve a Pipoca. Então a Pipoca, eu fiz o parto da Pipoca, né? A Pipoca nasceu lá em casa e ela ficou 5 anos com a gente, né? A mãe dela já tinha morrido, mas a Pipoca ficou 5 anos com a gente. E ela não poderia vir por questões sanitárias, por questões burocráticas. Não teria como trazer a Pipoca, né? A Luna e a Área vieram, né? Que é minha cachorrinha e minha gatinha, mas a Pipoca não poderia. E aí eu queria arrumar alguém também para cuidar dela. E foi ótimo, também foi uma aluna minha, Mariana, se ela estiver vendo, obrigada por ter tanto carinho assim com a Pipocona, ela chama a Pipoca de Pipocona. E foi ótimo para a Pipoca porque ela foi para um lugar que ela tinha onde ficar solta, ela come mato, ela passeia, ela tem vários outros amigos bichos, então tem passarinhos, tem calopsitas e ela se dá bem com todos eles. Mas o dia que ela saiu lá de casa foi estranho. Foi estranho ver o cantinho dela vazio e tal, e quem mais sentiu foi a Área, né? Então, a relação estranha de predador-presa que existia lá em casa, mas as duas eram muito amigas. E ela ficou bem triste, tadinha. Ela chorava, miava, né, no primeiro dia, depois acabou se acostumando, o bicho é mais sábio nesse ponto que a gente, mas também foi um momento de choque. Outro ponto importante foi a venda do carro, né? E aí você vai falar, nossa, Berenice, tá se importando com um carro, né? E assim, eu não sou nada ligada a carro, gente, eu não sei nem nome de carro. Sou péssima pra isso, não sei marca, não sei nome, não sei nada. Mas a gente gostava muito do nosso carro. Foi importante pra gente ter comprado esse carro, foi um passo importante na nossa vida e tudo mais. E a gente gostava do bichinho, sabe? Então foi estranho. E de novo, eu vendi o carro para uma pessoa que eu conheço, né? Então também dava aquela calma, falar assim, nossa, a pessoa vai cuidar bem, vai, não que fosse algo importante cuidar bem, né? Mas assim, foi importante naquele momento de grande desapego, saber que ele ia estar sendo bem cuidado, digamos assim. E ainda falando sobre coisas materiais, o outro ponto que também, e aí já foi bem no finalzinho, já tava louca, pronta para viajar, foi arrumar as malas. Porque aí sim, me desfiz de muita coisa, me desfiz de muita roupa, doei muita coisa, vendi muita coisa, mas ainda tinha muita coisa. E aí a gente tem 2 malas de 23 quilos, aliás, 4 malas de 23 quilos e mais 2 malas de mão,
sendo que uma das malas de mão veio só com coisa dos bichos, né? Então, também não trouxe tudo delas, trouxe só, assim, o que eu sabia que eu ia precisar assim que eu chegasse. Então, alguma coisa de comida, caixinha de areia com um pouco de areia para a área, porque a gente passou um dia, né, em viagem, então eu sabia que isso ia ser necessário. Então, a malinha delas veio com a gente e a gente teria mais 4 malas de 23 quilos. E, gente, simplesmente impossível. É impossível. Eu vou botar aqui a foto da nossa foto no aeroporto. E é impossível você colocar a sua vida inteira em 4 malas, né? A vida de um casal, no nosso caso. Simplesmente não dá. E eu vou fazer um vídeo só sobre malas, porque a gente se arrependeu muito, muito, muito de não pagar excesso de bagagem, de trazer mais 1 ou 2 malas com a gente. Não sei como a gente ia carregar, mas a gente se arrepende bastante disso e eu quero conversar sobre isso também. Então, um dos vídeos vai ser exatamente o que trazer e o que não trazer. Teve coisa que a gente trouxe que foi besteira e teve coisa que a gente não trouxe e a gente se arrependeu muito. Então, aguardem que em breve vem vídeo sobre mala. E sobre pessoas, eu sinceramente, eu evitei ao máximo pensar nisso. Foi... Mas, assim... Porque também eu planejava voltar ao Brasil em 2020. Eu pensava em passar o Natal com a minha família. Eu falava, não, a gente vai pra Itália, se ajeita e tal, mas eu venho passar o Natal. Até por causa disso, a gente deixou coisas pra trás que a gente queria trazer. E... Então, assim, 1 ano não é muito tempo, né, da gente ficar longe e tal. Então eu acho que não precisa pirar muito em relação às pessoas. Mas aconteceu o que todo mundo sabe, né, que é a pandemia e a gente não voltou até hoje. Eu não sei quando a gente vai voltar, não tenho a menor previsão de ideia, de noção de quando a gente vai pro Brasil, porque eu não vou correr o risco de enfrentar uma viagem e não vou correr o risco de não conseguir voltar, como aconteceu com muita gente que eu conheço que foi pro Brasil e tá preso no Brasil porque não tem voo, porque não pode voltar pra Itália, porque vai ter que fazer 15 dias de quarentena em hotel. Então é uma viagem que ficaria extremamente cara, extremamente arriscada e pra mim não faz sentido algum pensar nisso nesse momento. Então acabou que assim, eu não pensei naquele momento e agora... né? Eu tô há muito tempo sem ver as pessoas. Mas assim, tem uma coisa que minimiza bastante, que é a própria internet. Então eu converso muito com a minha família. Aliás, eu não converso muito, eu acho que eu deveria conversar mais. Mas também essas questões de rotina, a gente quando vê passou uma semana e eu não falei com os meus pais. Acaba que as ferramentas que a gente tem, né, com a internet, elas reduzem um pouco essa distância. Óbvio que não é a mesma coisa de almoçar todo domingo na casa deles, mas também não é a mesma coisa que se a gente só se comunicasse por carta ou se comunicasse só por telefone sem se ver. Então, isso ajuda um pouquinho, isso faz com que a saudade não seja uma coisa absurda, né, e tão grande assim. E aí, se você tá pensando em mudar, né, não necessariamente só de país, mas às vezes mudar de cidade, sair, você viveu a vida inteira numa cidade só, de um jeito só, numa casa só e tá pensando em sair, pense bastante em relação a essa questão do desapego. Trabalhe a questão do desapego o tempo todo que você tiver nesse planejamento, faça com que isso faça parte do seu planejamento, porque às vezes é muito difícil você abrir mão de certas coisas que não pareciam ter tanta importância assim para você, porque você convive com elas todo dia. Então, atentem-se a isso. E se você já mudou, já passou por isso, se já teve que se desapegar, seja por mudança, seja por qualquer outra questão, deixa um comentáriozinho, vamos conversar sobre isso, vamos fazer com que isso vire um diálogo e que possa ajudar quem também está passando por esse momento. Então é isso, curte o vídeo, salva para você ver de novo mais tarde, manda para alguém que está precisando ouvir a palavra do desapego. E deixa aqui o seu comentário, o seu depoimento. Um beijo e até o próximo.